Olá, doutor. Estou com algum problema em minha visão. Não enxergo muito bem. Sem problemas. Vou dar a você os meus próprios óculos. Tenho outro par sobrando em casa. Mas não vai nem me examinar? Como sabe que tenho o mesmo problema que o senhor? Não seja ingrato. Estou oferecendo os meus óculos e você ainda reclama? Pois é. E se você fosse o paciente dessa história, confiaria num médico desses? Confiaria em alguém que passa uma receita sem mesmo fazer um diagnóstico? Eu acredito que não. Mas agora eu gostaria que você refletisse. Quando você se comunica com sua família ou amigos, já se pegou dando algum tipo de conselho sem mesmo ter se preocupado em fazer primeiramente um diagnóstico adequado da situação? Sem ter um verdadeiro e profundo conhecimento sobre o problema? Para lhe ajudar nessa tarefa, vou apresentar-lhe mais um caso fictício. Um pai conversando com o filho. Filho, tenho visto que está bastante diferente nos últimos dias. Pode se abrir comigo? O que lhe está acontecendo? Sabe o que é, pai? Eu não gosto mais de ir para a escola todos os dias. É muito chato e não aprendo nada de interessante. Então o pai responde: O quê? Como assim? Você não reconhece todo o sacrifício que eu e sua mãe fazemos para pagar essa escola caríssima? Você é tão inteligente, mas vejo que não se esforça. E se não estudar, vai fazer o quê? E o filho responde: Tudo bem, sabia que não entenderia. Usando desse último exemplo, quando nos comunicamos com alguém, temos uma tendência muito grande em atropelar os sentimentos dos outros, de tentar resolver os seus problemas através de conselhos, sem saber a fundo o que está realmente acontecendo. Relembrando a nossa primeira história, buscamos emprestar os nossos óculos aos outros. E ainda ficamos magoados se não aceitarem esse gesto de gratidão inútil. E por que isso acontece? Talvez uma das explicações se encontre na falha de comunicação. Comunicar-se é uma das habilidades mais importantes da vida. Desde cedo, somos treinados a falar, ler e escrever. Mas quanto tempo nos dedicamos em aprender a ouvir? E aqui, ouvir não significa apenas o ato de escutar em uma conversa qualquer. O que quero dizer com ouvir é compreender real e profundamente o outro ser humano a partir de seus próprios paradigmas e não dos nossos. É buscar se colocar de coração aberto no lugar da pessoa com a qual conversamos. Portanto, se você quiser se comunicar de forma eficaz com outra pessoa, influenciar seus pensamentos, é preciso primeiramente compreendê-la. Isso é totalmente o oposto de manipulação ou utilização de poder, de intimidação. Lembre-se que você pode até fazer os outros de bobo às vezes, mas não para sempre. A confiança só vem quando há grandeza de caráter e coração aberto para ouvir. Caso contrário, o outro pensará: como pode gostar de mim se nem sequer me entende? É nesse contexto que surge o termo que dá título a essa videoaula de comunicação empática. Empatia significa a habilidade de tentar se colocar no lugar da outra pessoa, de buscar compreender seus sentimentos e emoções como se estivesse em sua posição. Dessa forma, ouvir com empatia, objetivando compreender primeiro, antes de ser compreendido, é uma mudança de paradigmas
essencial para quem quer ser eficaz. Isso porque é muito comum que nós queiramos que primeiro as pessoas nos entendam. Existe uma ideia errônea de que ter a habilidade de influenciar, de colocar o próprio ponto de vista a qualquer preço é a chave para o sucesso. Isso faz com que as pessoas escutem, mas não tenham a intenção de compreender. Não é incomum verificar que quando você fala, a outra pessoa está sempre se preparando para responder, dar sua opinião, sem sequer ter compreendido verdadeiramente o seu ponto de vista. Para a gente ilustrar melhor essas questões, veja a seguir um diálogo de uma mulher e sua psicóloga. A mulher diz: "Ai, doutora, não consigo entender minha filha. Eu falo, dou conselho, mas ela não me escuta." Aí a doutora responde: "Você está dizendo que não entende sua filha porque ela não te escuta? E se você tentasse escutá-la?" O caso relatado nesse exemplo acontece com muitos de nós em diversas situações, pois nos habituamos a escutar pouco e querer sempre que nos compreendam. Todavia, o que estou querendo lhe falar é que para ser realmente eficaz, criar o hábito de se comunicar com empatia é o mais importante. Buscar primeiro compreender é a chave da vitória pública, que tanto discutimos em aulas anteriores. Só assim pensar ganha-ganha ou nada feito conseguirá ser posto em prática. E digo mais, quando você ouve, buscando primeiro compreender, além da confiança, também acabará obtendo importantes informações para trabalhar de forma eficaz com as mudanças de hábito. Quando ouvimos de forma empática, também ganhamos mais um bônus, que é fazer depósitos em nossa conta emocional. A pessoa se sente acolhida por você e juntos poderão se concentrar no real problema envolvido. Mas como todo hábito que estou apresentando nesse curso, obviamente isso não é fácil de ser colocado em prática, apesar de ser a única saída para uma vida eficaz duradoura. Pois bem, e o que na verdade atrapalha uma comunicação empática? Quando olhamos apenas através de nossos próprios paradigmas, de nossa própria experiência de vida, e não de forma empática, tendemos a responder de 4 possíveis maneiras. A primeira é avaliando o que a pessoa diz, aprovando ou desaprovando. A segunda é investigando, ou seja, fazendo perguntas a partir de nossos próprios paradigmas. A terceira maneira é quando aconselhamos também com base em como vemos o mundo. E a quarta é interpretando, tentando dar uma ideia à pessoa com a qual estamos conversando sobre como ela está agindo, mas a partir de nossos próprios comportamentos pessoais. Apesar disso parecer comum e normal, essas 4 maneiras de agir afetam negativamente a nossa capacidade de compreensão, de ter empatia. Para que isso fique mais claro, vou dar um exemplo de um diálogo entre marido e esposa. A esposa diz: "Não aguento mais essa situação." E o marido diz: "Mas qual o problema?" Veja que nesse momento ele está investigando. E a esposa responde: "Trabalhamos tanto e não conseguimos guardar dinheiro para nós." E o marido serenamente responde: "Calma, com o tempo tudo se resolve." Veja que ele está aconselhando. Daí a mulher tenta mais um pouco. "Já estou esperando esse tempo chegar há 15 anos." E o marido se revolta: "Você não pode pensar assim. Não vê o quanto trabalho para colocar dinheiro em casa?" E já está avaliando. E a esposa, mais retraída, diz: "Eu sei disso." E o marido então fecha com chave de ouro. Então poderia reclamar menos e diminuir as despesas com a casa,
pois tudo que ganho gasto com você e filhos. E vai interpretando e aconselhando ao mesmo tempo. E a esposa então desiste e diz: você tem razão, vamos parar com essa conversa. Gostaria de deixar bastante claro que não necessariamente há falta de amor na relação entre o casal. O problema aqui é de comunicação. Talvez o marido, que nesse exemplo está num papel, digamos, de vilão, tenha até a melhor intenção em suas palavras. Só que talvez ele nunca tenha parado para pensar e fazer um completo diagnóstico dessa situação. Ele sempre tem uma resposta na ponta da língua, defensiva, e não consegue ouvir de forma empática. Para clarear um pouco mais essa nossa ideia, vamos olhar para esse mesmo diálogo, mas tentando ouvir de forma empática as mensagens implícitas na fala da esposa, ou seja, colocando-se em seu lugar, fazendo o papel que o marido deveria ter feito e tentando desvendar os seus sentimentos. Essa análise agora está escrita em vermelho. Então, quando a esposa diz: não aguento mais essa situação, talvez ela esteja querendo dizer: viu, há quanto tempo quero conversar com você? E a hora que o marido responde: mas qual o problema? Ela talvez tenha pensado: que bom, ele se interessou pelo assunto. Daí a esposa novamente diz: trabalhamos tanto e não conseguimos guardar dinheiro para nós. E a mensagem por detrás disso é: queria tanto viajar esse final de ano, mas não estou falando isso diretamente. Daí o marido responde: calma, com o tempo tudo se resolve. E a mulher pensa: já vi esse filme antes, a conversa não vai dar em nada, nem deu bola para o que eu disse. Aí ela tenta: já estou esperando esse tempo chegar há 15 anos. E com essa frase ela está tentando dizer: vamos ver se ele se toca que precisamos nos divertir um pouco. E o marido responde: você não pode pensar assim, não vê o quanto trabalho para colocar dinheiro em casa? E ela pensa: lá vem de novo jogar na minha cara que não trabalho e que é ele quem sustenta a casa. Então, para não criar mais conflito, ela diz: eu sei disso, melhor concordar, senão a briga vai longe. Então o marido responde: então poderia reclamar menos e diminuir as despesas com a casa, pois tudo que ganho gasto com você e filhos. E a esposa pensa: é sempre culpa minha. E acaba finalizando a conversa dizendo: você tem razão, vamos parar com essa conversa e vou fazer algo de mais útil do que continuar com esse papo. Veja, agora que pudemos olhar o que se passava na cabeça da esposa, deu para perceber o quão limitado foi o diálogo do marido? Certamente isso aconteceu porque ele está habituado a sempre buscar ser compreendido ao invés de compreender. Ele está habituado a não ouvir empaticamente, mas enxergar a vida através dos seus próprios óculos. Jamais o marido conseguirá a vitória pública agindo dessa forma. Fatalmente fará saques na conta emocional com sua esposa e colherá maus frutos por isso. Então surge a questão: mas como ouvir empaticamente? Como já disse anteriormente, esse é um problema de paradigma e comunicação. Então a primeira questão é tentar se colocar no lugar da outra pessoa. E a dica é: tente compreender o conteúdo envolvido e o sentimento. No caso do nosso exemplo, quando a mulher solta a sua primeira frase: não aguento mais essa situação, eis o sinal de que o marido deveria ouvir empaticamente, buscando desvendar o conteúdo e o sentimento por detrás dessa frase. Veja agora uma conversa em que o marido tenta compreender a esposa antes de ser compreendido, e que talvez levasse essa comunicação entre eles para um outro rumo. Agora, o que vai estar escrito em vermelho demonstra o pensamento do marido agindo de forma empática, ok? Então vamos lá. A esposa: não aguento mais essa situação. E o marido pensa: opa, acho que ela precisa de minha total atenção. E responde:
Sei que não está fácil para você e quero entender as suas razões. E a mensagem que ele quer dar é: sou todo ouvidos e quero ajudar. E a esposa diz: trabalhamos tanto e não conseguimos guardar dinheiro para nós. E o marido responderia: parece que você está bastante aflita. A mensagem diz: quero saber em qual grau está insatisfeita. Então a esposa continua: não é aflita, mas creio que poderíamos ter mais tempo para nós. Queria tanto planejar uma viagem nesse final de ano. E aí o marido fala com serenidade: então seria preciso guardar dinheiro para isso. A esposa logo fala: isso é verdade, pois não podemos nos endividar. E o marido complementa: aí a viagem só traria mais problemas. E logo em seguida a esposa fala: então, eu estive pensando em cortarmos alguns gastos desnecessários da casa. Aí guardaríamos esse dinheiro. Que acha? E daí o marido pensa: opa, estamos caminhando para algo positivo. E diz: se nossos filhos também concordarem, não vejo problemas em cortar gastos. E a esposa finaliza: vamos marcar um dia para conversarmos todos juntos e traçar um plano de ação? Sei que eles estão loucos para viajar também. Deu para perceber que, ao se comunicar de forma empática, o marido descobriu um sentimento de angústia da esposa por nunca terem conseguido fazer uma viagem de lazer. A viagem, nesse caso, é o conteúdo. E o mais importante, ao tentar primeiro compreender, ele conseguiu fazer de um possível conflito algo que poderá ser transformador. Todos da família agora vão conversar para saber aonde cortar gastos. Houve certamente nessa segunda situação um depósito na conta emocional do marido, pois a esposa sabe que pode sempre contar com ele para dialogar sobre a família, sem julgamentos, manipulações ou demonstrações de poder por ser ele o provedor de dinheiro da casa. A relação interpessoal ganha força, a confiança aumenta e a vitória pública torna-se possível. Pois bem, vamos terminando por aqui essa videoaula e falaremos muito mais sobre comunicação empática nas próximas oportunidades, ok? Então, até a próxima.